Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz. A você, a sua família, que haja muita paz e união em seu lar, muita saúde para todos e que Jesus sempre os abençoe. Uma vez mais, estamos aqui com o nosso programa e, como sempre, buscando inspiração em Chico Xavier, em suas lições, em suas obras. Hoje nós gostaríamos de falar alguma coisa a respeito deste livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos. Este livro, ele era um dos livros da preferência de Chico Xavier. O prefácio é de 1940. E aqui neste livro extraordinário, Humberto de Campos, que foi um grande escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos narra diversos episódios da vida de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 3, Primeiras Pregações, a narrativa muito emocionante de Humberto de Campos, falando a respeito das primeiras pregações de Jesus. O capítulo é um tanto longo, como os demais capítulos, mas nós vamos destacar apenas um trecho deste capítulo que nos enseja muitas reflexões. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, João Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Depois de conversar com João Batista, que aliás era seu primo, filho de Isabel, que era prima de Maria de Nazaré, depois de conversar com João, Jesus foi para Jericó e de Jericó para Jerusalém. E ele estava ali nas imediações do templo, do famoso templo de Jerusalém. Diz Humberto de Campos, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Então vejamos, um doutor da lei, o diálogo agora é que é lindo.
o diálogo que esse doutor da lei, atraído pela figura de Jesus, foi conversar com ele, foi interpelá-lo. Anã era o seu nome. Ele aproximou-se e, como doutor da lei, se considerava uma autoridade, membro do Sinédrio, ele perguntou: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Vejamos a beleza e a profundidade do diálogo. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda a parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Porque Roma é a capital do império e Atenas, na Grécia, considerado o berço da filosofia, da sabedoria. O sacerdote perguntou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos, da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Sei qual é a vontade, meu Pai, que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galileia distante.
Vejamos a beleza deste diálogo do espírito Humberto de Campos, autor de muitas obras mediúnicas através de Chico Xavier, entre elas Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o diálogo que Jesus teve com esse doutor da lei. Capítulo 3, Primeiras Pregações. Era um dos livros da preferência de Chico Xavier. Certa vez, perguntaram a Chico quais eram os livros de sua preferência e ele respondeu: Paulo e Estevão, de Emmanuel, e Boa Nova, do espírito Humberto de Campos. Porque este livro, Boa Nova, editado pela Federação Espírita Brasileira, é constituído por lições maravilhosas extraídas de um Novo Testamento. Histórias, passagens que são recontadas por Humberto de Campos, certamente inspirado por espíritos de ordem superior. Continua aqui Humberto de Campos dizendo: daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Ali ele começa então a convidar aqueles que fariam parte do colégio apostólico. Começa a chamar aqueles que integrariam, não é? Os 12 companheiros. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo de alegres pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Vejamos, não é? Foi convidar homens simples do povo para serem seus companheiros no apostolado, para que com ele começassem a pregar a boa nova. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio à profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Vejamos bem. Simão e André. Jesus já sabia o nome deles. Ninguém os havia apresentado a Jesus antes. Jesus já os chamava pelo nome. Os 2 irmãos, Simão e André, filhos de Jonas, venham da parte de Deus e vos convida a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Imaginemos aqueles pescadores chegando, né, da pesca, atracando os seus barcos, aqueles homens simples, rudes, e de repente aquele Galileu, aquele homem, como nos fala aqui, aquele formoso peregrino, aproxima-se de 2 deles, Simão e André. André, inclusive, havia sido discípulo de João Batista. Era um dos companheiros do precursor, de João Batista. Simão era um tanto
mais distante do Batista, mas eram irmãos. E Jesus os chama pelo nome. Interessante, não é? A mediunidade de Chico Xavier. Quantas e quantas vezes nós tivemos oportunidade de presenciar Chico Xavier chamando as pessoas por seus nomes e apelidos, pessoas que pela primeira vez estavam ali com ele. Tanto lá na comunhão espírita cristã, depois, mais tarde, no grupo espírita da prece, Chico os cumprimentava e antes que eles se identificassem, Chico os chamava pelo nome ou até pelo apelido e começava muitas vezes a perguntar. Começava a perguntar pelos membros da família. Perguntava quem que é fulano, quem que é a dona fulana. Perguntava pelo nome de familiares que já tinham partido, estavam do outro lado da vida e certamente estavam ali acompanhando os seus familiares encarnados. Os seus familiares encarnados estavam ali visitando Chico Xavier na esperança de receberem uma psicografia, uma carta não apenas consoladora, mas uma carta também profundamente esclarecedora, uma prova da imortalidade, porque nós consideramos cada carta mediúnica psicografada por Chico Xavier como sendo uma prova autêntica da imortalidade. E quantas cartas! Às vezes eram 8, 9 cartas, 10 cartas por cada reunião, à noite. A reunião entrava pela madrugada, 1 da manhã, 2 da manhã. Chico começava ali a psicografar a mesa, não é? Depois do receituário, quando ele ia para a mesa receber as mensagens ali ao término da reunião, ele costumava psicografar 8, 7, 8, 10 cartas dos espíritos que estavam enviando notícias aos familiares que estavam ali, aos familiares presentes, filhos escrevendo aos pais, pais escrevendo aos filhos, avós escrevendo aos netos, netos escrevendo aos avós, cônjuges escrevendo aos cônjuges, amigos escrevendo aos amigos. Algumas cartas eram bem longas, outras eram bilhetes, cartas mais curtas, eram bilhetes, mas todos aqueles comunicados continham provas, comprovações, muitas informações da espiritualidade, muitas informações. Em algumas delas, inclusive, os seus remetentes chegavam a assinar com a sua própria letra, com a sua própria caligrafia. Vejamos aqui esse fenômeno belíssimo. Jesus se aproxima, nunca tinha estado com André e nem com Simão. Ele pergunta, Simão e André, e fala, filhos de Jonas. Conhecia a família toda. Conhecia, claro que conhecia. Conhecia toda a história. Como nos conhece. Como nos conhece. Nos conhece pelo nome. Nos conhece quem somos. Às vezes muita gente pode pensar, Jesus não sabe quem eu sou. Nós não sabemos quem ele é, mas ele sabe quem somos. Nós não sabemos, mas ele sabe. Simão e André, filhos de Jonas, venham da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. André lembrava-se vagamente
de já o ter vistos nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito. Enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. Simão não sabia de quem se tratava, André o tinha visto certa vez. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho, com o olhar incendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe, os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. A ingenuidade de André, não é? Em Cafarnaum existem tão poucas casas, um rei? Que reino seria esse? Que reino seria esse? Então André, um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas? Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las a todas? Simão pensou assim, né? Não, o reino pode abranger todas as aldeias. Vejamos realmente a ingenuidade, não é? Porque eles não suspeitavam do que se tratava. Não faziam ideia do que se tratava, para o que estavam sendo chamados, para o que estavam sendo convidados naquele momento. Vejamos que coisa extraordinária, não é? Às vezes nós todos, né? Podemos receber um chamado do mundo espiritual para uma determinada tarefa, que não fazemos ideia do que seja, do que venha a se transformar no tempo, no que pode vir a se transformar no tempo. Recebemos aquele chamado do mundo espiritual e não fazemos ideia, não é? Isso dizendo, disse Simão, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Foi a pergunta, vamos dizer, a pergunta-chave, né? Quereis ser meus discípulos? Então, é essa história maravilhosa de Humberto Campos, que está aqui no livro Boa Nova, e assim tantas e tantas outras da psicografia de Chico, neste livro que era um dos preferidos de Chico Xavier. Bem, estamos chegando ao término do nosso programa. Um grande abraço, muita paz e até uma nova oportunidade.